Olá, sejam todos muito bem-vindos ao KidsCast. Esse aqui é um podcast para toda a sua família. Eu sou a Áurea Dantas e estou ao lado do Dr. Flávio da Fonte, pediatra. E aí, Flávio, animado? Muito animado para esse novo projeto. Acho que a gente vai ter muito sucesso e vai ajudar muitas pessoas aí. É isso aí, a intenção do podcast é realmente essa, né? Trazer assuntos relevantes que podem ajudar você e, claro, toda a sua família. E a nossa convidada de hoje é a Daniela Torres, que é psicopedagoga. Ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente, mas vamos dar oi para... Vamos quebrar logo o clima, né? Porque... Não é uma psicopedagoga, é a psicopedagoga. Vamos apresentar da forma ideal. Da forma ideal. Favor. E como é que a gente costuma chamar ela, doutor Flávio? Tia Dani. Tia Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Clep. É uma honra imensa estar aqui compartilhando com vocês, para que cheguem às outras famílias, aos outros educadores, algumas estratégias que nós pensamos aqui para facilitar o processo de ensino de pessoas com alguma necessidade específica. Muito bem. E para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse podcast, preste atenção nas nossas redes sociais que estão aparecendo agora aí na sua tela. Você vai seguir a gente no YouTube, no Instagram. Claro, você está sempre aqui coladinho com a gente, sempre muito bem informado. Então a gente começa. Tia Dani, você já deu uma adiantada aí no tema. Essas estratégias, né, para as escolas, elas estão de fato preparadas? Olha, pensar em escola hoje é pensar em mudança, né? Nós somos um país neurodivergente, somos pessoas diferentes que aprendemos de formas diferentes e receber crianças que estão dentro ou são crianças com deficiência, é preciso, além do conhecimento, empatia e disponibilidade. O conhecimento por si só, ele não basta nesse momento. Você precisa direcionar o seu olhar. Você precisa criar um vínculo com aquela criança. E muitas vezes a escola, ela está numa forma encaixotada. E aí ela prepara o material igual para 200 crianças. Só que as crianças, elas não aprendem do mesmo jeito, nem da mesma forma. E se falando de crianças com alguma necessidade específica de aprendizagem, a gente vai ter que fazer um planejamento individualizado. Por quê? Porque se a criança está matriculada naquela escola, ela precisa ter o seu direito garantido de aprender. Então, as escolas não podem mais dizer que não estão preparadas, apesar da gente saber que a educação e a inclusão, elas caminham a passos muito lentos, principalmente aqui no Brasil e no Nordeste. Porque é uma lei, né? É lei. Ela é uma lei do MEC, que as escolas têm que receber, e dependendo da quantidade do aluno com essa necessidade específica em sala de aula, você vai precisar de um profissional a mais. Exatamente. Mas mesmo com esse profissional a mais, é possível seguir a criança junto com as outras? Dar o segmento na educação, por exemplo, criança que tem uma necessidade específica. Você bota lá uma pessoa com ela acompanhando, mas ela segue junto com a turma dela? Existem várias crianças que conseguem acompanhar o grupo de acordo com a idade. Outras crianças, elas não vão conseguir acompanhar o grupo de acordo com a idade, mas ela vai ter a sua aprendizagem dentro das habilidades que ela possui no momento. Uhum. Então, as habilidades que ela possui no momento são habilidades que o professor vai poder estimular e planejar ali. E ela segue com o grupo para outro grupo. Por exemplo, está no 5º ano, ela vai para o 6º ano. Não necessariamente ela vai estar aprendendo conteúdos de 5º ano. Por exemplo, se é uma criança que está se alfabetizando, então o foco vai ser no letramento com ela. Por isso que a gente diz que é um plano educacional individualizado. Ele precisa ser feito para aquela pessoa, para que ela se sinta parte daquele grupo. Porque inclusão é isso, é pertencimento. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas aqui a gente trata todo mundo igual. Isso é excluir. As pessoas não precisam ser tratadas iguais. Elas precisam ser tratadas com respeito e ter os seus direitos de aprendizagem garantidos.
Porque o MEC, até onde eu sei, não sei se mudou, ele não admite a reprovação desse aluno. Como você falou, está no 5º ano, faz as provas que são ali adaptadas para ele, passou para o próximo ano. Mesmo que ele não esteja dentro ali de tudo, sabendo tudo, né? Eu, como mãe de uma hoje mais do que adolescente, né? Mas eu lembro de toda a fase dela escolar e isso me fez tirar da escola regular e fazer um tratamento diferenciado com ela. Por quê? Porque não adiantava ela estar no 5º ano se ela não estava nem lendo ainda. Então, o que ela está fazendo naquela turma de 5º ano Eu entendo. que ela não está lendo? Aí, na época, fui criticada por muitas mães, também com pessoas, né, com deficiência, mas eu falei assim, no meu coração diz que no momento é isso que eu preciso fazer pela minha filha. Muito da família, muito pessoal, né? A obrigatoriedade da criança estudar ali a partir dos 4 anos, mas a partir de uma certa idade, a família ela pode tomar essas decisões. Mas isso acontece. As crianças com deficiência, elas não são avaliadas de acordo com o conteúdo, né? Como a gente já conversou. Elas são avaliadas dentro do que elas estão sendo ensinadas. O que acontece muitas vezes é que os professores, eles ficam andando em círculos. Então, a professora desse ano foi bacana, planejou, ela avançou. Aí chega na próxima, ao invés de se dar uma continuidade... Porque algumas vezes a criança não se alfabetizou no 1º ano, ok. Mas ela está ali fazendo uma consciência fonológica, trabalhando uma base alfabética. Ela pode ir para o 2º e precisa continuar a partir dali, de onde a professora foi. Porque ela tem uma boa chance de chegar lá no 5º e estar alfabetizada, né? Então, trabalhar dentro do que é objetivo. Outra coisa também que eu falo muito nas formações de professores é que você deve ensinar o que é prioridade para a vida. Trabalhar a autonomia. E deixar a pessoa feliz, de verdade. Então, assim, já aconteceu em alguns momentos, eu sou do chão da escola, eu trabalho há mais de 22 anos. Hoje eu atendo as crianças no ateliê, né, num atendimento mais individualizado. Mas lá no chão da escola, e muitas vezes aconteceu, de eu estar trabalhando com um grupo maior, um assunto como castelos, por exemplo, época medieval, e que era muito subjetivo para um determinado grupo de crianças e que para ele, naquele momento, não fazia sentido algum aprender, que não era interessante. E se eu deixasse aquela criança ali, naquele momento, eu estaria excluindo e privando ela de uma aprendizagem que é muito mais essencial. Então, junto com a família, claro, nada disso é decidido, eu vou decidir, não. Junto com a família, com os terapeutas, eu falava, olha, nesse momento é importante que ela esteja aprendendo tais e tais coisas. Então, trabalhar letramento, trabalhar o ensino do nome, trabalhar a quantificação, relação com a matemática, de uma forma mais concreta, palpável. Porque agora, para essa criança, quantos cômodos tinha um castelo, onde não faz sentido. Aqui nós não temos... Isso é um assunto que eu estou falando aqui, aleatório, tá? Mas que aconteceu. Sim. A família super concordou, os terapeutas apoiaram, a escola, né? Todo mundo estava ali entendendo que naquele momento, se por acaso alguma família ou alguma professora passasse e visse aquela criança numa atividade diferenciada, não era exclusão, muito pelo contrário, era muito pensado e muito planejado para que ela não perdesse tempo dela ali. Então, as escolas, elas precisam se preparar, mas de uma forma assim, muito preocupada. Eu falo para as professoras que eu faço formação, a gente precisa se humanizar. A gente precisa mudar o nosso olhar com relação ao modo de aprender. Não existe um único jeito de ensinar. Muitas vezes, a dificuldade não é de aprendizagem, é de ensinagem. É a gente que não está acessando a criança. Isso é um tema importante, né? As faculdades preparam os professores para isso? Esse é o ponto que eu estava querendo chegar. Na universidade... Você está falando muito assim, eu faço formação, eu faço formação. Mas na universidade a gente não tem ideia, não sei como é que está hoje, porque eu me formei há muitos anos, né? Mas a gente não tem ideia do que espera a gente numa sala de aula. Por mais que você vai fazer um estágio no EJA, um estágio aqui e ali. Na real, quando soltam você dentro de uma turma, aí você vê, nossa, são pessoas, são sonhos.
eu tenho que acolher, né? Eu trabalhei com crianças bem pequenas e que choravam às vezes, e que chorar faz parte desse desenvolvimento que a gente precisa entender e acolher. E às vezes eu vejo assim que a gente precisa humanizar esse processo de educação. Não só da criança, a família como um todo, né? Família, porque tem toda uma expectativa. Às vezes tem irmãos direção. E as famílias tendem a comparar os irmãos, Exatamente. a querer que faça igual. E a gente só pode comparar uma pessoa com ela mesma, independente de ser uma pessoa com ou sem deficiência. A sua trajetória é sua, da pessoa com deficiência é dela. A evolução é muito individual nesse sentido. A partir de que idade uma professora bem capacitada consegue perceber que aquela criança talvez precise de alguma... Olha, a gente precisa entender dos marcos do desenvolvimento infantil, né? Então, o que é esperado para um bebê de 4 meses, de 6 meses, de 1 ano? Então, a professora, muitas vezes, é a partir da escola mesmo que se encaminha, né? Porque hoje em dia as crianças entram, não escola especificamente, mas em creches. Bem pequenininhas, né? Mas mesmo nas escolinhas que tem mini maternal, tem creche ali, a gente já consegue observar uma ausência quando eu chamo pelo nome, não responde, não tem um sorriso social, não faz aqueles barulhinhos com a boca. Há um menor sinal de atraso. Não quer dizer que a criança ela já tem algum transtorno, mas ao menor sinal de atraso, o ideal é a intervenção precoce, né? Para dar essa qualidade de vida e para que a criança não cresça com essas lacunas. Existe uma coisa que muita gente fala, que é cada criança tem seu tempo. Tem seu tempo, mas tem limites, né? A gente não pode ser negligente, deixar passar, porque senão para recuperar esse tempo perdido, às vezes é mais difícil. É uma questão que está sendo muito discutida, assim, com os pesquisadores da educação. Não existe isso de cada criança tem o seu tempo. Existe um tempo para se aprender determinados comportamentos. E se a criança chegou naquela idade, 2 anos, ela não fala, está errado. Precisa encaminhar para um fonoaudiólogo. Né? O professor não vai, em hipótese alguma, levantar diagnóstico. Não, a gente não estudou para isso. Mas a gente precisa encaminhar, porque às vezes o pai não tem referência de outra criança. Só tem aquela criança em casa. A gente convive com crianças em grupo e vê que eles se desenvolvem em tempos e ritmos ali, mas tem que estar sempre naquele espaço. Então, nessa idade é esperado que a criança fale tantas palavras, já forme pequenas frases, atenda pelo nome. A criança não fez isso, precisa ser encaminhada. Então, eu diria assim, que muito antes de 1 ano de idade, mas estando na escolinha ou na creche a partir de 1 ano, ao menor sinal de questão motora, a criança cai muito, a criança não consegue segurar o tronquinho quando está sentado, não engatinha, não pede ajuda, não chora, é muito apático, não quer vir para o colo, precisa ser encaminhado. Então, se não tem uma idade, esperar 4, 5 anos é bem perigoso. E foi interessante, doutor Flávio, essa pergunta, por quê, né? Vamos colocar aqui de novo como exemplo. A Alana, eu sempre trabalhei, então a Alana foi criada creche, escola, de ficar o dia todo. E o diagnóstico da minha filha só veio aos 6 anos de idade. Né? Então, a gente perdeu aí o que é chamado de primeira infância. Né? Então, assim, e essa neuroplasticidade desse primeiro estimulação cérebro precoce aí. Tudo aí, né? Então, assim, ia para a escola, nenhum professor, ninguém nunca, na época, já morávamos aqui em Maceió e passou por escolas renomadas, né? Não é porque está em qualquer escola, em escolas renomadas e que nenhum professor veio dizer, que eu como mãe que eu ficava, isso aqui não tá. Aí levava os médicos, mas só faziam exames de imagem. E aí os exames de imagem davam ok. Né? Diagnóstico. Dava tudo ok, foi para neuropediatra. Não tem nada, né? Eu levei nome literalmente de louca da neuropediatra. Você quer que a sua filha tenha algo que ela não tem. Aí eu falei assim, ok, não tem. Aí quando a gente voltou a morar no Rio, aí eu levei e a usina disse, vários exames, né? Exames durante 6 anos. Como assim? Como é que nunca te disseram o nome da síndrome que a sua filha tem? Né? E aí você perdeu ali. Ela foi para a fono com 1 ano e pouco? Foi, mas ela estava em uma fono normal. Nem a fono sabia o que ela tinha. Ela está com atraso da fala, mas esse atraso da fala por quê? Né? E aí, quando ela voltou, depois do diagnóstico, para fazer fono, ela foi fazer motricidade oral. Isso. Porque ela não. Uma fono específica para depois ir para a linguagem, né? E aí hoje ela, né, estuda com você lá no ateliê e você vai vendo ali no dia a dia com ela, né, as dificuldades que se tem, aonde tem a diferença, e você fica, nossa, poderia ter sido evitado tanta coisa. Por isso né? que a intervenção precoce é o melhor caminho, assim, às vezes os médicos
Os pediatras ficam dizendo que as mães estão caçando cabelo em ovo, né? Exatamente. Toda. Mas mãe sempre sente, assim, sempre sabe. É muito difícil, assim, ter uma mãe que olhe para o filho e sinta que tem algo que poderia ter acontecido que ainda não aconteceu. Ou os extremos, né? Ou aconteceu, não aconteceu, ou acontece demais, porque a gente também... Às vezes a gente olha só o que está faltando, mas o que está em excesso também é preocupante, né? E acontece muito, viu, Áurea? Com relação... Se é uma criança que não dá trabalho de comportamento, ela passa ali a vida, gente. Mas é exatamente essa criança que me preocupa na sala. É a criança que é mais silenciosa. É a criança que está sempre muito quieta. Que eu não sei o que ela está sentindo, pensa. Aquela criança que explode, que fala, essa eu sei o que ela está sentindo, o que ela está precisando. Essa criança que está muito quieta é exatamente a que me chama a atenção. Né? Eu recebi uma criança, 4 anos de idade, eu estava na sala de aula ainda, e eu vi a criança se esforçar para fazer os desenhos e as letrinhas e não saía. Aí eu chamei a mãe e perguntei assim, você já levou ela no oftalmo? Não, Dani, você acha que precisa? Deixa eu pecar pelo excesso. Leva. Nossa, o grau fortíssimo. Ela estava vendo até a gente, ela vinha embaçada. Assim. Depois do óculos, a letra organizou os desenhos. Ela começou a aprender a ler na época certa. Mas se a gente não tem esse olhar, não encaminha, não olha para a criança individualmente, porque eu sei que é um coletivo. Eu não estou falando aqui que o dia a dia de um professor é fácil. Eu não vou romantizar isso. Eu sou 23 anos em sala de aula. Então a gente sabe... achava que você tinha 23 anos de idade, né? Eu tenho 38, eu sou há 23 em sala de aula. Então eu sei que não é simples. Eu sei que precisa de suporte, precisa de ajuda. Mas eu vou voltar lá. A educação precisa ser humanizada. A educação, ela precisa ser vista que pessoas em formação estão ali, né? Independente das dificuldades que ela tenha, ou do transtorno que ela tenha, ou da deficiência que ela tenha, é uma pessoa, né? E pensar em estratégias de ensino para ela é pensar em um outro material, em um outro tempo, em uma outra, em um outro planejamento. Não dá para ser igual, né? E essa coisa de ser igual é que me preocupa. Sim. Ninguém é igual a ninguém. É verdade. Ninguém aprende. Muitas vezes as pessoas aprendem melhor ouvindo, outras assistindo, outras anotando. E por que querem que as crianças aprendam do mesmo jeito? Com a mesma atividade, que terminem no mesmo momento, né? E você consegue já, assim, ter um olhar do futuro, ou um futuro bem próximo, de que as escolas estão chegando nesse nível? Olha, eu vejo que uma coisa grande vem acontecendo, né? As famílias vêm se posicionando, porque você estudou com alguma pessoa com deficiência, doutor Flávio? Não lembro. Eu não me lembro. Eu fiquei pensando nisso um bom tempo. Se tinha, a gente não sabia, né? Não, mas se fosse uma coisa assim, que fosse física, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa cadeirante. Não. Você estudou com alguém com deficiência? Não. Essas pessoas já existiam. Sim. Mas onde elas estavam? Em casa ou nos manicômios? Verdade. Né? Hoje elas estão onde elas devem estar, nas escolas, nas igrejas, nos shoppings. Porque né? até... Trabalhando, porque até muito tempo, não não muito tempo atrás, essas pessoas eram chamadas como retardadas, né? Exatamente. Débil E mental. é um termo também que é pejorativo. Pejorativo e pesado. É capacitista e que é crime se for usado assim, Sim. no intuito de ofender. Não é nem para ser usado mais, né? Então, eu vejo que existe um grande movimento hoje, que essas pessoas estão nos lugares que precisam estar, principalmente na escola, que é um ambiente social riquíssimo, e que os pais estão lutando pelos filhos, que a tecnologia veio para ajudar literalmente nesse movimento de disseminar conhecimento. Sim. Então, eu tenho esperança, eu posso estar sendo assim uma grande sonhadora, mas eu venho trabalhando há muitos anos com professores, sendo professora de professores, para ensinar desses meus tantos anos de experiência, tudo que eu acumulei, que eu estudei, que eu fiz na prática, eu quero que outros também façam, que outros tentem, que outros reproduzam. E eu sinto que vem mudando. Às vezes está mudando na marra, né? Porque a escola não pode mais negar matrícula, porque se negar tem uma multa.
né? Que não era para ser assim, né? Sempre dinheiro. Né? É. A escola, a escola matriculou, mas não é só matricular. Não. Matricular na marra às vezes é até pior, né? pior. Como é que aquela criança, como é que você, pai, vai deixar, ou mãe, vai deixar o seu filho lá, virar as costas e saber que se aquele filho está sendo bem tratado, bem cuidado e recebendo toda a assistência necessária. Né? Então, Mas assim, isso provavelmente vai acontecer muito antes nas escolas privadas. Né? Nas escolas públicas, essa melhoria provavelmente vai ser mais difícil por custos. olha, na E talvez escola precise pública, de Ministério Flávio, Público. na escola pública, principalmente nos municípios, a gente tem tido melhores E é. respostas que na Resultados. particular. É, porque, na verdade, existe Mas- o Fundef, né? E aí, mas talvez para ele mas- mandar a verba, tem que ter... verbas específicas, né? Tem que ter as Os verbas municípios- Talvez os específicas. municípios centralizem, né? Isso. Estão respondendo melhor, contratando as assistentes terapêuticas pedagógicas Legal. para acompanhar a criança, fazendo um plano educacional individualizado, liberando verba para a formação de professor, Maceió tá- capacitação. Maceió também. Coisa boa. Pelo menos assim, o que a gente tem de retorno é que o município ainda se sai melhor. Claro que não são todas as escolas, Sim. mas ainda se sai um pouco melhor que as particulares, que ainda tem escolas muito boas, que são muito acolhedoras, né? Eu atendo lá no ateliê várias crianças e vou muito nas escolas para entender como é que está aprendendo, observar ele em ambiente coletivo, observar quais são as atividades que estão sendo feitas, se está de acordo com o nível cognitivo da criança. Sim. Se está muito fácil também, não está desafiando ela. Se está muito difícil. E aí eu vou conversando com a professora, vou auxiliando ali. E a gente sente essa recepção em muitas escolas aqui em Maceió, mas também em outras a gente sente um medo, uma insegurança. Eu matriculei porque não podia negar, mas a gente não sabe lidar com isso, né? E aí a gente está aqui realmente, enquanto educador, enquanto formador, para dar esse suporte também. Eu sempre recebo essa pergunta assim no direct. Recebi uma criança com deficiência e agora o que é que eu faço? Nossa. Mas sempre. Chega assim praticamente toda semana. E eu levo isso para as formações, essa reflexão. Eu digo, olha, em primeiro lugar, olhe para ela como uma criança. Esqueça, assim, porque o laudo em si, o CID, para nós educadores, ele não diz nada. Quem precisa de laudo é a perícia, é o médico. É o médico, né? o, Não vai ser ali o A professor. burocracia. Para a gente, não, agora ele é como se fosse um GPS. Sim, ele te dá um norte, Ele né? vai me mostrar as opções de caminho, que vão ser diferentes, né? Então, eu falo, olha para ele como criança que ele é. Ele sente dor, sente fome, ele chora, ele sorri, ele quer brincar, ele pode não saber como. Sim. Porque às vezes a gente precisa ensinar habilidades muito básicas para as crianças com deficiência, básica mesmo. Apontar, olhar, sentar, esperar. Coisas que as crianças fazem no automático. As crianças que têm um desenvolvimento típico, elas fazem no automático. Sim. Crianças com deficiência, muitas vezes precisam ser ensinadas para depois começar a aprender habilidades acadêmicas. Aí a professora se desespera, porque ele não segura o lápis. Esquece o lápis. Ele ainda não tem capacidade para escrever. Ele tem questões motoras para sanar. Sim. O que a gente vai trabalhar com ele agora? E aí a gente senta para ver o que é prioridade para aquela criança naquele momento. Agora, as escolas, elas, por lei, têm que ter psicopedagogas ou só a pedagoga? Não, eu ainda não conheço assim, Certo. uma lei que tenha que ter dentro da escola psicopedagogas. Eu sei que de formação as professoras precisam ser pedagogas, né, ter essa formação. Certo. Principalmente professoras do infantil ao 5º ano, que são polivalentes, né? E após isso, professoras com formação específica de matemática, de letras, Sim, enfim, vai. inglês. Mas psicopedagoga não. Agora eu sei que tem o projeto de lei que precisa ter psicólogo, né, em todas as escolas para trabalhar essas questões emocionais, acolher a família, orientar, né, encaminhar se preciso. Preciso, né? Para poder fazer. Existem algumas crianças ou pessoas mesmo, adolescentes, que se beneficiam mais de ter essa educação em casa ao invés de na escola? Isso é uma questão que está sendo muito discutida, né? Eu, Daniela, sou a favor da educação coletiva, do convívio, né? É claro que isso é uma decisão que, quando for possível, cabe à família, né? Porque aqui no Brasil a gente precisa mandar para a escola. Mas se fosse, né, sancionada essa lei, isso era uma decisão muito da família.
dadas as ferramentas e condições necessárias, todas as pessoas aprendem, né? Então, se a criança ela vai para a escola e ela se sente pertencente àquele ambiente, se ela sente que aquilo ali... É como a gente vai num lugar, a gente não foi bem acolhido, não foi bem recebido, você não quer voltar lá. Mas se a escola é um ambiente acolhedor, afetuoso, que ela pode ser ela mesma ali, então o importante é estar nesse coletivo para que ela se desenvolva. Agora, existem raros casos, assim, de crianças com muitos comprometimentos, isso cognitivo, motor, criança que se alimenta por sonda, ou que... Enfim, uma série de questões que muitas vezes a família ganha esse direito da criança receber esse ensino. Mas são situações bem específicas. No geral, no geral, o ideal é que ela esteja na escola. Na escola, né? Ótimo. Quando a gente fala das crianças, né? Ou como o Flávio falou aí, da pessoa, do indivíduo mesmo, né? Porque vai ter ali o adolescente, cresce, né? A criança cresce, vai ter ali o adolescente, o indivíduo. Como você tinha até citado antes, né? O CID não me importa, não vai ser o quê? Porque você vai tratar ali o indivíduo, né? Exatamente. A forma que ele aprende, não necessariamente a síndrome ou coisa que ele tem. Porque se você conhece uma pessoa autista, você conhece aquela pessoa. Sim. Você não conhece o autismo, o espectro. É muito diferente. Se você conhece uma pessoa com síndrome de Down... Conhece aquela atividade vai servir para ele, não vai servir para ela. Entendi. Então, assim, não é a síndrome que a gente vai estar... Isso é com a medicina. Não é o transtorno do espectro. Não é o TDAH. A gente vai olhar para a pessoa. Quais são as habilidades que ela já tem? Quais são os pré-requisitos para aprender que ela já tem? A gente precisa avaliar. Sim. Ninguém é uma folha de papel em branco. Todo mundo sabe alguma coisa. Né? E partindo daí eu consigo ensinar para essa criança. Eu imagino que deva ser muito gratificante para você, né? Nem pegar uma criança mesmo que tem uma dificuldade imensa e fazer ela se sentir parte. Eu recebi assim uma criança que foi em 2019. Foi um desafio muito bom, mas foi um desafio grande porque ela tinha muitos comprometimentos. E era muito difícil para a mãe aceitar. E ela ficava preocupada do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam achar. E você não pode julgar essa mãe, sabe? Não. Você precisa acolher ela e dizer, olha, ela vai aprender. Mas não é do mesmo jeito que os amigos. Mas ela vai. Né? Eu consegui levar um tempo para conquistá-la e mostrar os caminhos da aprendizagem. O sonho dela era que a filha escrevesse o nome. É uma criança que ainda não é oralizada, hoje já fala um pouco mais, mas que na época não tinha oralidade nenhuma. E eu disse, eu posso ensinar, mas aí você vai ter que vir comigo e a gente vai ensinar de um jeito diferente. Porque na cabecinha da mãe, né, que não é fácil você idealizar um filho, que na sua cabeça é daquele jeito, né? A gente cria uma expectativa. Sim. E quando você recebe um laudo, né? Você, Áurea, já passou por isso, nem todo mundo reage da mesma maneira. Não. Tem pessoas que passam por um luto de verdade. Eu precisei fazer terapia, né? Porque é exatamente isso. Você tem um sonho, né? Você tá naquilo ali. Até você tem você como espelho também, né? Eu fui pra escola, eu terminei, eu fui pra faculdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você pega seus sonhos e quer transformar. Eu quero que ela faça balé, eu quero que ela faça isso, eu quero que ela faça aquilo. E eu via nos olhos dessa mãe, assim, a tristeza de não ser tudo aquilo que ela esperava, mas que é a filha, que ela é tudo aquilo que a criança espera dela naquele momento. Sim. Então, o primeiro passo foi acolher essa mãe, conversar com os terapeutas e mostrar outros caminhos de aprendizagem. Sim. Mas era uma criança que não sabia sentar, não sabia olhar, não sabia segurar lápis. Era uma criança com muitos comprometimentos. E ela chegou para mim em fevereiro. E quando foi em agosto, ela sabia escrever o nome dela. Ai, que coisa. Mas é uma coisa que eu carrego assim com muito carinho, sabe? Até hoje a criança vai para o ateliê para mim. A gente já está no processo de letramento agora. Mas que foi preciso todo um acolhimento e um olhar com a família. Olha, eu te entendo. Eu tô aqui, você pode contar comigo. Ela pode aprender sim, mas são outros caminhos. Você quer que a gente tente? Porque não adiantava eu ficar mandando a mesma folhinha, o mesmo módulo que eu mandava para o grupinho.
do Jardim 1, ela ainda não estava naquele ponto de fazer aquele tipo de atividade. Mas ela precisava fazer atividades preditoras, para ter os pré-requisitos para fazer aquela mais na frente. Mas a mãe queria muito que ela fizesse igual dos amigos, entende? É porque, de uma certa forma, o sentimento é como se a mãe sentisse assim, a minha filha está sendo excluída. Né? Por não estar fazendo aquilo. Desconstruir isso. Desconstruir, porque você tem aquela, querendo ou não, o ser humano, a gente tende a olhar diferente para aquilo que a gente não está acostumado. É verdade. Né? Então a gente olha assim com aquele olhar de preconceito, com aquela coisa, nossa, o que é isso aí, né? Então, por exemplo, eu andei muito, né, em A Paz da Vida e a cada situação que eu via diferente do que do comportamento da Alana, eu dizia, meu Deus, muito obrigada. Né? Porque você vê crianças ali, às vezes, por exemplo, criança com a paralisia cerebral. Né? Tinha um menino que ia no horário antes do dela, né? E aí, gente, ele ali com sonda, ele só mexia o olho. Sabe? A mãe levava ali com aquele carinho, com aquele amor, porque assim, qualquer coisa diferente é um ganho sorriso, tão grande, é um sorriso, é uma coisa diferente. A mesma coisa, por exemplo, comigo com a Alana, quando equilibrou, quando deu uma corrida, né, com a marcha mais solta, quando você fica assim, você começa a ver de fato a vida com outro olhar, né? Isso aqui tem importância, isso aqui é diferente. Muito. Né? E a gente precisa presumir capacidade sempre. As pessoas têm muito hábito, né? A gente vem desconstruindo o capacitismo. Nós somos todos capacitistas em desconstrução, né? Mas a gente tem o hábito de presumir incapacidade. Sim. E não é porque a pessoa não fala que ela não entende. Não é porque ela não fala que ela não sente. Não é porque ela não fala que ela não tem nada a dizer. Sim. Né? E às vezes a pessoa tá uma mãe aqui, a criança aqui do lado, que não é falante, e ao invés de se dirigir à criança, só se dirige à mãe. Né? Então, as pessoas ainda têm muito esse comportamento. Sim, sim. Né? E é o que eu falo, por exemplo, se você olhar por características, né? Por exemplo, característica física. A Alana não tem tantas, mas quando você olha para uma criança, né? Ou para uma pessoa, sei lá, a pessoa com síndrome de Down, então ela já tem uma característica física mais marcante. É uma síndrome, então você tem as características. Mas existem o transtorno do espectro autista, por exemplo. Que não mostra fisicamente. Ele não é físico, é comportamental. É comportamental. Não tem exame clínico que você faça que vai detectar. Você tem que observar os comportamentos. Às vezes você olha uma criança, dependendo dali, ela tá fazendo uma bagunça, olha que criança mal criada, e o pai não dá um jeito nisso, a mãe não dá um jeito. E isso é um problema, porque muitas vezes quando as mães, os pais, na verdade, descobrem alguma condição, algum comprometimento da criança, aquilo muda muito a vida da família. Né? Então, muitas vezes os pais abandonam, dependendo do grau de comprometimento. E mesmo quando estão juntos, a vida social muda. Às vezes você separa dos amigos, porque os amigos têm filhos na mesma idade, e aí você já, né, os passeios, os lazeres já não são os mesmos, e aí isso tudo vai só somando ao fato de você ter quebrado uma expectativa, você ter tido uma frustração. Né? Quando você tem uma expectativa que não se concretiza, você gera uma frustração. Né? E tudo isso, às vezes, vem junto. Às vezes, a mãe acaba tendo que sair do trabalho, tendo que mudar completamente a vida dela. Então, eu imagino que seja bem difícil. É preciso uma aldeia para criar uma criança, né? E muitas vezes a aldeia é a mãe sozinha. E quando é de uma pessoa atípica, esse trabalho é... E tem um estudo que diz que as mães atípicas, elas são comparadas, o estresse crônico delas é comparado a soldados na guerra em combate. É muito difícil. Então, precisa-se também falar disso, de rede de apoio. Sim. Muitas vezes a rede de apoio dessa mãe é a escola. Precisa na escola para ela trabalhar, para ela respirar, para ela tomar um banho, para ela conseguir comer. Sim. E você está tranquila que na escola ela está sendo bem acolhida. Saber que o filho está seguro, está guardado, está aprendendo. Não na mesma velocidade que os outros, mas está. Mas está ali, né? Tem um olhar diferenciado para ele, tem um olhar de carinho para ele. Exatamente. E assim, hoje só carinho também, né? Como só o conhecimento não é o suficiente. Muitas vezes a gente ouvia assim, eu vou mandar ele para a escola para socializar. Só para socializar, não. Escola é lugar de aprendizagem e interação. Sim. Precisa garantir que essa criança aprenda. Precisa garantir que essa criança tenha oportunidades. E as tecnologias estão aí. Gente, o que tem de aplicativo, o que tem de lápis digital, de coisa que pisca o olho e comunica o que quer, que aciona o botão.
precisa investir nisso, né? Tanto as escolas em nível estadual, municipal, quanto as escolas privadas. Porque as escolas falam tanto, tem robótica não sei das quantas, tem inglês não sei de onde. Você tá aí o básico. E o básico para todo mundo aprender. Porque isso aqui não é um depósito de criança. Isso aqui é uma escola, uma instituição que precisa prover aprendizagem para todos, né? Então, eu penso num dia que eu não preciso mais dizer assim, eu vou fazer formação sobre educação inclusiva. Não, eu vou fazer formação sobre educação. Porque educação precisa ser para todos. Para todos. Né? Então, olhar essas individualidades, entender como que essa minha criança aprende. Conversar com a família. Fazer boas perguntas para os terapeutas. Criar vínculo. Porque, assim, a criança, ela faz o que eu peço porque ela confia em mim. Sim. A Áurea sabe, é quase que a primeira etapa é ganhar confiança. É criar vínculo, gente. Você não vai fazer o que outra pessoa estranha pedir para você. É chegar para um autista e dizer, faça isso, faça aquilo. Não, você primeiro tem que ir ali, mergulhar nas ideias dele, saber qual é o hiperfoco. Eu trabalho com crianças autistas e maiorzinhos já. Eu pesquiso autismo há mais de 12 anos. E eu já alfabetizei várias crianças. Só falava de dinossauro. Vamos escrever sobre dinossauro. Sabe todos os nomes de dinossauro. Todos os nomes, curiosidades, as eras. Os que são herbívoros, os carnívoros. Tudo. Mas, gente, qual era o objetivo no primeiro ano? Não era alfabetizar. Importava qual era o assunto. Naquele momento, não. Se todo o grupo estava lendo e escrevendo, ele saiu lendo e escrevendo. Quando se aprende a ler e escrever, ele vai ler qualquer outra coisa depois. Mas na sala de aula eu precisava trazer o hiperfoco. Hoje eu tenho crianças com hiperfoco no Titanic, com hiperfoco em números, em letras. E a gente precisa acolher isso. Por quê? Porque se você vem falar comigo vamos conversar com a Dani sobre jornalismo, e eu me importo, Sim. Você vai querer conversar comigo. Claro. Se eu paro para te ouvir, e mesmo assim as pessoas não param para ouvir as crianças. E ouvir, às vezes, não é só com o ouvido. É olhar a criança. Ela dá os sinais, né? E toda criança, ela tem curiosidade para aprender, gente. Muitas vezes a escola acaba matando essa curiosidade. Tem uma pesquisa antiga, eu não lembro agora de quando é, acho que é de 2010. 2000, um pouquinho mais. Que diz assim, que a criança, ela entra na escola com, 90% da criatividade aflorada. Quando sai da universidade, não tem nem 30%. Nossa. Quem matou o processo de criatividade, de vontade de aprender, né? Por isso que Rubem Alves dizia que a gente precisa ser, enquanto educador, um encantador de pessoas. No bom sentido, é claro. Despertar o interesse, a curiosidade. E pessoas com ou sem deficiência, elas têm esses desejos de aprender também. Normal como qualquer um, né? Então, eu fico muito preocupada, assim, muito mais com o olhar, porque às vezes a escola disponibiliza os recursos, as formações, compra material. Mas se a pessoa não tiver boa vontade e não tiver disponibilidade, não serve de nada. Não serve. Então, é uma atitude que muda muito, sabe? O papo é tão gostoso que a gente ficaria, né? Até amanhã. A gente ficaria conversando, mas é bom que vem outra vez, né? A gente chama para outro tema. Mas, para finalizar, tia Dani, são, por exemplo, uma mãe, né, ou uma família que já tem ali o diagnóstico, está ali com a sua criança ou com o seu adolescente. O que ela deveria, ao chegar em uma escola para matricular, olhar naquele ambiente para poder, aqui eu posso matricular? Essa é uma excelente pergunta. E às vezes as pessoas se preocupam muito com arquitetura, tamanho de sala. Primeira coisa que eu diria, enquanto mãe hoje, enquanto educadora, observe se os educadores são afetuosos, se eles gostam da infância, porque o conhecimento só não basta. Precisa ter afeto, porque você está tratando de vidas, de sonhos ali, né? A infância você só vive uma vez, você é adulto a vida inteira, você prolonga a sua vida, você vive assim, a medicina, né? A tecnologia está prolongando para você viver mais anos, mas a infância é ali. Isso você não aumenta, né? E ter boas memórias afetivas da escola é o melhor caminho. Assim, eu sempre procuro para o Luiz e sempre tentei ofertar para as minhas crianças também
é a sensação de segurança, de pertencimento e de acolhimento. Eu indico isso para as famílias. Procurem não só o prédio, não só a robótica, o inglês. Claro que tudo isso agrega. Ou a escola mais famosa, né? Ou a escola mais famosa essa questão do Mascara. estar. Meu filho está na Mascara. Isso é tudo muito efêmero, muito passageiro. Assim, procure uma escola que tenha boas referências de afeto, de cuidado mesmo com a infância. É o meu conselho. É muito bom. Tia Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Tamires e eu temos muito carinho por você. Nos admiramos demais você. Só sentimos muita pena da pandemia não ter deixado o Matheus ter... Mas ele está em boas mãos, né? Graças a Deus, todas as professoras deles foram nota 1000. Então, agradecemos demais a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. E com certeza teremos outras oportunidades. Outros episódios com a tia Dani. E que esse conteúdo ele se dissemine, né? Porque a gente precisa mais falar sobre isso. E eu acho que é pouco falado. E os meios de comunicação ajudam demais. Assim, você falar na sociedade, mas eu como pediatra, eu lido com criança diariamente. E a gente não fala nisso. Não fala. Mas é importante. Você falou que você tem há 12 anos que trabalha nisso. Eu pesquiso autismo. Pesquiso há 12 anos autismo. Eu estava tentando me lembrar. Eu tenho quase certeza, eu saí da faculdade no final de 2010. Eu tenho quase certeza que eu não estudei autismo na faculdade. Eu tenho. Se eu estudei, acredito. Foi uma aula muito, muito superficial. Sobre transtornos, né? Assim, uma coisa que nem me marcou, porque nem aula prática, nem no internato que a gente fica dentro do hospital, nem... Nada. Psiquiatria, mas você recebe muitas crianças. Não, aí na residência de pediatria, né? Aí não tem jeito, né? A gente acaba recebendo e aí, sim, teve aula, a gente estudou tudo, mas ainda tem muita coisa para estudar, muita coisa para se na própria grade curricular da educação a gente só tem uma disciplina, pelo menos na minha época só tinha uma disciplina, você imagina nas outras. Mas todo mundo deveria estudar sobre neurodiversidade. Né? O pessoal do direito, da medicina... Todos os lugares, porque as pessoas estão em todos os lugares e você vai lidar com o público, você tem que saber minimamente sobre aquilo, né? Eu acredito que é muito importante, sim, a gente continuar falando e levando essa informação. E levando para todo mundo, né? É verdade. E aí, essa foi o nosso bate-papo aqui com a tia Dani, maravilhosa, né? Então, assim, além de profissional, tanto o Dr. Flávio como a Tamires, como eu, temos um carinho enorme, porque ela cuida do nosso bem mais precioso, né? Do Matheus, né? Verdade. E cuida da Alana. E continue aí, porque sempre vai ter um novo episódio aqui com um bate-papo tão gostoso quanto esse. Compartilha, curte. Curte. Aquilo do sininho, legalzinho, like. Aquele negócio todo. Pra você não perder nenhum episódio aqui desse podcast, que é pra sua família. Agora eu vou deixar ele, o Dr. Flávio, falar o nome do podcast. Kidscast, sem trava-língua. Sem trava-língua. Sem trava-língua. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.